a todos os nossos companheiros. Vamos dar início à nossa reunião. Para nós vamos, aproveitando a mensagem, uma música para que possamos harmonizar os nossos pensamentos e vamos preparar a reunião. No dia, ela te entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo. Perdão. Obrigado pela esperança que hoje guiou meus passos. Obrigado pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que inicialmente me levanta. Obrigado também por isso que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei que tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela ruína, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me destes uma mãe. Perdão também, Senhor. Perdão pelo meu rosto carrancudo. Perdão porque não lembrei que não sou filho, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração e serviço, porque não evitei aquela lágrima, aquele discurso. Perdão por ter guardado para mim tua mensagem de amor. Perdão por não ter sabido hoje entregar-me e dizer sim, Maria. Perdão por aqueles que deviam pedir-te perdão e não se decidem. Perdoa-me, Pai. Abençoa meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar, invada novo entusiasmo. Que o dia de amanhã seja um ininterrupto sim, com sinceridade. Boa noite, Pai. Até amanhã. E assim, meus caros irmãos, com essa mensagem, nós damos por iniciado a nossa reunião. Nós possamos estar bem atentos para a mensagem do Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, 18º capítulo, no seu item 10. Nós vamos chamar para fazer a leitura para nós. Capítulo que estamos estudando são muitos chamados e poucos escolhidos. E aí vamos fazer a leitura para nós. Boa noite. Bom, no capítulo 18, nós vamos ler o item 10, a partir do item 10, muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade do seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que se espera dele, será batido rudemente. Mas aquele que não souber sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. São Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram:
Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João, capítulo 9, versículo 39, 40 e 41. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpado, seguramente, de não o praticar. Mas a lei do Evangelho que as contém não está difundindo, senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não leem? E entre aqueles que leem, quantos há que não compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito, e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum daqueles que o receberam diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médicos que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os Espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, versículo 9. Por estas outras palavras, se fosseis cegos não terias pecado, Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar os conselhos dados pelos Espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então nós vamos passar a palavra a Cláudia, que preparou o Espírito para nós. Fique à vontade, Cláudia. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de aqui estar reunidos novamente com todos vocês, né? Eu fujo de vez em quando, eu volto, venho. Eu não fujo do centro espírita, não. Eu acabo indo em outros lugares, frequentando outros lugares, conhecendo outras pessoas. Eu quase não gosto de conversar, sabe? Então, aí você já viu, né? Mas, assim, eu fico muito feliz de estar aqui de novo e espero conseguir passar alguma coisa para vocês do que eu consegui entender da lição que eu estudei hoje. Bom, primeira coisa, quando eu peguei isso para ler, eu fiquei pensando assim. Eu me lembrei de um amigo que eu tinha alguns anos atrás, que ele começou a vir no centro espírita, por um acaso desse mesmo centro espírita, que já me acolhe faz mais de 30 anos, né?
Então, ele, uns 20 anos atrás, ele veio para o centro comigo. Aí ele começou a estudar, tá? De repente ele virou e falou assim, aí ele sumiu, desapareceu. Peguei um dia e encontrei com ele, né? Falei assim, ó, mas fulano, não pode contar nome, né? Ficou muito feio. Mas fulano, mas por que você sumiu? Aí ele virou para mim e falou assim, eu não quero ser espírita não. Falei, mas por quê, né? Imagina que eu me perguntar, curiosa, mas por que não? Ele falou, não. Você abre a consciência da gente, abre a cabeça da gente e depois você é cobrado? Não, eu prefiro ficar na ignorância. E assim ele fez. Quer dizer, nós sabemos que essa é a porta mais fácil, realmente. Esse é o caminho mais fácil. É de ficarmos na ignorância. Porque quando nos abre a mente, quando nos abre o raciocínio, nós assumimos responsabilidades em cima daquilo que nós tomamos conhecimento, nós sabemos, nós não somos mais ignorantes. Então nos é cobrado uma postura diferente. Então nós espíritas sabemos que nós temos um compromisso. E qual é o nosso compromisso enquanto espíritas? O nosso compromisso enquanto espíritas, qual é, gente? É vir no centro toda quinta-feira? É? Qual que é o nosso compromisso enquanto espíritas? É buscarmos a nossa reforma íntima. Esse é o nosso maior compromisso enquanto espírita. Porque se nós fizermos isso, o resto tudo nos será dado por acréscimo. Esse é o papel mais importante do espírita. É buscar a sua reforma íntima. E aí eu me lembro, eu estava lendo o Divaldo, não assisti uma palestra dele, e ele colocou assim, e eu me lembro dessa época também, que tinha muitas pessoas que falavam assim, eu não sou espírita. Mas por que você não é espírita? Eu frequentava o centro, lia as obras, né? E continuava falando que não era espírita. Aí eu, de novo, a curiosidade, por que você não é espírita? Não, como o Divaldo diz, as pessoas falavam assim, não, é porque eu sou muito imperfeito. O espírita é sinônimo de perfeição? Algum de vocês aqui é? Porque eu ainda não estou bem longe, de passagem, né? Então, quando ele coloca isso na palestra dele, ele ainda diz que o espírita, nós somos espíritas, imperfeitos e que estamos buscando perfeição. Porque é esse o nosso objetivo aqui. Eu sei que cada um de vocês, quando deixou a casa de vocês, foi com uma finalidade. E não foi a finalidade social de vir aqui. Porque o centro espírita não tem a finalidade social. Nós não trabalhamos com essa finalidade. Então, quem está aqui, cada um do seu modo, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, está buscando a sua reforma íntima. E cada um aqui tem o seu dom, a sua dificuldade, a sua peculiaridade. E o que é que nos distingue? É exatamente isso. Essa busca de tentarmos nos melhorar a cada dia. O verdadeiro espírita é exatamente esse. Aquele que identifica que tem um defeito hoje e que ele vai trabalhar para amanhã esse defeito ser menor. Aqui ninguém pediu aula de santidade. Aliás, na Terra, né? Se a gente for parar para pensar, nós dois ainda temos muito, muito que caminhar. Aí eu peguei, quando eu comecei a ler sobre isso, eu lembrei de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, na minha concepção, no meu modo de encarar, ele foi talvez o apóstolo mais importante de Jesus. Por quê? Porque ele levou o cristianismo para outros povos. Ele não se fixou só nos hebreus, ele levou para os chamados gentios na época, que não eram povos hebreus, o cristianismo, a mensagem do Cristo. E isso fez com que o cristianismo se tornasse o que ele é hoje. E se a gente lê a história do cristianismo, há 2000 anos, um homem que nasceu numa manjedoura, que era filho de carpinteiro, ele tem a força que ele tem hoje no mundo, um mundo materialista, um mundo imediatista, um mundo onde as pessoas estão interessadas na ciência e na tecnologia, isso tem um valor. E que a gente muitas vezes não para para pensar. Qual que é o valor e o peso que isso tem. Então, eu posso brincar que eu tenho um filho que chama Saulo, né? Eu coloquei o nome dele por causa de Paulo de Tarso. Porque é uma das personagens bíblicas que eu mais admiro.
assumiram. Mas agora, Saulo, inicialmente, foi muito dado a Saulo. Saulo era estudioso, ele era um culto, ele era um doutor da lei. E ele fez bom uso do que lhe foi dado. Como ele fez bom uso do que lhe foi dado, ele recebeu também os benefícios de tudo o que ele repassou para as pessoas. Ele sofreu muito. Ele teve dificuldades diversas. Mas ele conseguiu, no final da sua vida, cumprir a sua missão. Que foi qual? Exatamente a reforma íntima e a propagação do cristianismo. Que hoje nós devemos toda essa grandiosidade do cristianismo no Ocidente, no Oriente também tem, mas em menor quantidade, a essa pessoa, né? Bom, o que mais que eu gostaria de falar que eu vi sobre isso? No texto, quando foi lido, me chamou a atenção muito uma outra coisa, que às vezes a gente em reuniões mediúnicas, nós ouvimos a espiritualidade falar, ponderar algumas coisas, colocar algumas coisas. Aí quando eu já participei de reunião mediúnica, e quem tem a oportunidade também sabe que é assim, aí o espírito fala alguma coisa sobre alguma reforma íntima, alguma bondade, alguma coisa que precisa ser refeita, alguma atitude que não está sendo legal, aí a gente fica sentado e pensa assim, isso não serve para mim, não serve para o Valentim. Não, eu sou casada, então eu escuto uma coisa e falo, não serve para o meu marido, porque o chato é ele, eu sou a boazinha da história. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente ouve qualquer coisa? Então, gente, de novo, na lição diz, e nós temos essa mania, nós escutamos as coisas dos espíritos, escutamos as coisas que são ditas aqui, elas são ditas primeiro para nós, para depois serem ditas para os outros, mas a gente não lembra, não. E quando tem de espírita que está só preocupado com o fenômeno mediúnico? Não, mas eu vou na reunião, porque lá tem um espírito que fala isso, aquilo. Mas ele não está nem interessado no que está sendo falado, no que está sendo passado, ele só está querendo ir lá ver o que é que o fenômeno em si, que é o que menos importante é. Aí eu achei uma frase muito interessante, num livro que eu estava lendo, que é assim, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais tendo uma experiência humana. E quantas vezes nós nos esquecemos disso? Nós achamos, não, eu sou da Terra, eu estou na Terra, e a minha experiência... Então, aí quando eu vou num centro espírita, ou quando eu vou, às vezes, no Dr. Alonso, que vou fazer uma cirurgia espiritual, aí eu estou tendo uma experiência espiritual. Não, gente. Nós somos o contrário. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência humana. E quantas vezes a gente se esquece disso? Eu esqueço disso toda hora, sinceramente. Principalmente, sabe quando eu mais me esqueço disso? Quando eu vejo os crimes hediondos que acontecem, quando eu vejo a maldade, quando eu vejo a corrupção, quando eu vejo todas essas coisas ruins que ainda permeiam o nosso mundo. Principalmente agora, né, que está muito assim na mídia, em evidência, essa situação da criminalidade, da violência, contra os cidadãos comuns, que está assim, tá muito evidente. Todo dia você abre o jornal, nossa, mas matou o fulano por causa do celular, botou fogo no outro por causa de R$100. Eu falei que eu já estou ficando incomodada com essa história, eu já estou me sentindo assim mal quando eu vejo isso. Então, quando você olha uma situação dessa, essa frase que você fala, mas como? Como que eu sou um ser espiritual vivendo num mundo assim? De tanta corrupção, de tanta coisa ruim, de tanta maldade. Mas nós não podemos nos esquecer que nós ainda somos espíritos inferiores. Nenhum de nós ainda temos auras, hoje temos capacidade ainda de viver num mundo de regeneração, senão a gente estaria vivendo lá. Então nós ainda temos que viver com essa situação, com essas coisas que ainda permeiam o nosso caminho evolutivo e que inclusive nos ajudam a crescer. Porque a gente sabe que quando a gente passa por situações assim, de sofrimento, de mágoa, de ressentimento, se nós soubermos bem sofrer, nós vamos evoluir com isso. Se a gente não souber, nós vamos continuar estacionadinha esperando mais um tempo, uma próxima oportunidade ou uma próxima vez. Aí
voltando de novo a essa história de toda essa maldade que a gente vê, de todas essas coisas ruins que são veiculadas e que são assistidas por todos nós, e que eu acho que esse sentimento deve ser assim, meio que unânime também, pelo menos assim, quando eu converso com as pessoas, eu sinto que elas também estão se sentindo angustiadas, se sentindo, não estão se sentindo confortáveis, porque ninguém fica confortável numa situação dessa, né? Mas aí você percebe, você vê que tem muita gente ainda do bem, que está buscando fazer algo positivo, que está tentando fazer alguma coisa nova. Por quê? Porque já recebeu essa semente, porque já ouviu a palavra do Cristo, já ouviu o que é o objetivo real de cada um de nós. Só que é fácil fazer isso num mundo igual ao nosso? Não é. É muito difícil. Por quê? Porque nós estamos sempre envolvidos pelas energias negativas, nós estamos sempre envolvidos pelo nosso dia a dia, que nos atrapalha, nos atrapalha. E quando você vê, você fala, espera um pouquinho. Eu estou sendo ser humano, eu não estou sendo ser espiritual. Porque é difícil mesmo. A gente acaba só sendo ser humano, esquece de ser espiritual. Isso é uma coisa que eu me pego fazendo todo dia. E que a hora que eu li isso aqui, eu falei, gente, eu vou ter que mudar esse enfoque. Está errado, eu preciso alterar isso. Precisa começar a pensar, principalmente para quem já passou dos 40, a gente sabe que a gente tem que começar a pensar que logo, você já pode estar indo lá de lá. E esses 40 passou tão rápido, os outros 40 próximos vai passar mais rápido ainda. E quem me garante que daqui 2 minutos eu não vou estar mais aqui? E o que eu vou levar para lá? É só o que eu aprendi e é só o que eu pratiquei. Porque o que eu aprendi e não pratiquei, eu não vou levar. Porque você aprendeu, mas não praticou, não resolveu de nada. Então, assim, essa lição é uma chamada de orelha mesmo. Para mim foi uma senhora uma chamada de orelha. Eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu. Eu já vi tanta coisa, já estudei tanto, já li tanto, e que ainda não sei nada, viu? Isso tudo que eu já li, já estudei, ainda não sei nada. Se você me pergunta algumas coisas, tem coisa de falar, ainda não sei a resposta para isso, não. Principalmente quando diz respeito a pessoas, a relacionamentos, a comportamentos, que às vezes você vê algumas coisas, a pessoa fala, o que você acha disso? Ah, não sei, eu não estou no lugar dela, eu não estou vivenciando a situação dela, é muito fácil julgar tanto de fora, né? Então, mas o que a gente tem que, eu acho que a gente tem que ter muito claro para nós, é qual o nosso real objetivo na Terra hoje. Aí eu comecei a pensar, bom, tem muita gente que acha que nós estamos aqui para gozar a vida, que nós estamos aqui para comer bem, para morar bem, dormir bem, viajar bem, e assim vai. Tudo isso é bom, tudo isso é válido, e tudo isso cada um de nós tem que buscar também. Porque a lei do progresso faz parte da lei de Deus. Nós já estudamos isso várias vezes, você já deve ter visto pessoas vindo falar isso. O progresso faz parte da lei de Deus, nós temos que progredir. Se não tivesse esse progresso, nós estávamos andando em árvores até hoje. Não, quer dizer, tudo isso é da vontade de Deus que isso aconteça. Agora, o que nós temos que fazer para conseguir também, além disso, além de vivenciar isso, praticar a nossa reforma íntima, nos melhorarmos enquanto ser humano, enquanto irmãos, enquanto amigos, enquanto vizinhos, enquanto companheiros de trabalho, porque não é fácil. Cada um de nós tem nossos problemas, cada um de nós tem nossas dificuldades, mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? E aí cada um vai encontrar o seu caminho, porque não tem um caminho único, não tem receita. Tem receita para evoluir? Para cada um? Não tem. A receita é cada um buscar o melhor caminho a seguir, dentro das suas peculiaridades, dentro dos seus dons, dentro das suas possibilidades. Agora, uma coisa que é interessante, que aí foi falado na semana passada, que eu estava lendo, que eu fez semana passada da entrevista, qual que é a medida para você saber quando eu devo ou não fazer alguma coisa? Quem sabe? Qual que é a medida que nós temos que ter assim? Como? Se nós gostaríamos. Exatamente, essa é a nossa medida. Se a gente começar a pensar nisso de novo, antes de fazer qualquer coisa, pensar que eu gostaria que o outro me fizesse isso, metade das coisas que a gente falaria, a gente não vai falar mais.
metade das ações que a gente faria, a gente também não iria fazer mais. Por quê? Porque quando isso for uma coisa automática no ser humano, quando o ser humano fala assim, eu vou ter tal atitude, mas espera um pouquinho. Aquilo eu gostaria de ouvir aquilo, eu gostaria de sentir aquilo, eu gostaria de ter, de vivenciar aquilo. Não, eu também vou fazer com o outro. Aí fica mais fácil. Já é um caminho. É fácil. De jeito nenhum. A gente vai lutar com isso a vida inteira. Talvez nessa encarnação a gente ainda não consiga mudar muito, mas um pouquinho que a gente já mudou, já melhorou. Já fez alguma coisa, já fez um progresso, já está melhor. Eu acho, gente, tem uma frase que eu li uma vez também numa revista, eu me lembro disso como se fosse hoje. Era uma revista sobre mães. Eu era mãe, assim, eu sou mãe hoje de 3 filhos, mas na época eu era mãe de primeira viagem. Primeiro filho, aquela dor, nossa, ai meu Deus, no dia do 5 eu estava lá, né? Aí eu estava lendo uma revista de mães, aí fala assim uma coisa na revista, que o grande objetivo da vida era a busca do equilíbrio. E que a maior dificuldade da vida consistia exatamente nisso. Era uma revista totalmente despretensiosa, falando sobre mães e filhos. E tinha essa frase lá no meio. E eu nunca mais esqueci essa frase. Por quê? Porque a nossa vida também tem que se pautar por isso. Pela medida do equilíbrio. Nós temos obrigação, enquanto ser humano, enquanto seres em evolução, de buscar isso. Só que esse é uma meta. Só que a maior dificuldade que nós temos. Porque existem nuances em situações que a gente não sabe como lidar com elas. A gente não sabe como agir. E não é só nós, todos nós temos isso. Então, se você depara com uma situação e fala assim, mas se eu for para cá, será que é melhor? Não, mas se eu for para lá, no final você acaba indo comigo. Também? Mas e se eu fosse para lá? Não sei, eu não fui, eu não vi? Pode ser que seria. Então, nós vivemos isso todo dia. E nós temos que buscar também. E outra, gente, ninguém é perfeito. Nós vamos errar, nós vamos cair uma vez e vamos tentar de novo. Né? Isso faz parte da nossa evolução. Exigir perfeição também no nível que nós estamos não dá. Achar que nós vamos acertar toda vez? Não vamos. Nós vamos errar ainda e muito. Mas o importante é que nós estamos buscando. Porque muito nos foi dado. E se a gente tentar, nós vamos conseguir acertar mais vezes. Agora, se a gente assumir a atitude daquele meu amigo de 20 anos atrás, falar, não, eu vou deixar de ser espírita, porque olha, eu acabo sabendo muita coisa e aí eu vou ser cobrada? Não quero. Essa é a atitude mais cômoda. E que a maioria das pessoas acabam assumindo essa atitude em um determinado momento da vida. Não cabe tão juízo de valor, mas muitos de nós fazemos isso muitas vezes. Mas nós temos que prestar atenção, porque a hora que a gente for chamado, que a gente não sabe se é daqui 5 minutos, daqui 2 horas, daqui 2 anos, ou daqui 20, vai ser cobrado o quê? Exatamente isso. A gente esquece disso. Né? Outra coisa que eu li assim, muito, que está muito em evidência agora, é a questão da transformação da Terra para o 3º milênio. Né? Agora, não, porque nós estamos numa fase de transição, porque nós estamos numa fase... A humanidade, desde que ela é a humanidade, ela está em fase de transição. A gente está sempre em fase de mudança, de modificação. Não é agora que isso está acontecendo. Agora está acontecendo de uma forma, assim, é que nós vemos, com a tecnologia, a gente vê o que acontece do outro lado do mundo. Então a gente acha que isso não acontecia antes. Acontecia. Só que a gente não tinha essa velocidade da informação para saber. Então, cada um de nós está lutando para poder nos melhorarmos ainda. E nós não sabemos quando que vai ter essa transformação. Se vai ser daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20. Mas nós sabemos que ela vai acontecer, porque ela acontece todo dia. Até um dia, eu estava até aqui no centro espírita, eu me lembro dessa palestra. Teve um senhor que chegou aqui e falou assim, gente, vou contar uma coisa para vocês. Tem espírita que acha que essa é a nossa última encarnação na Terra, antes dela se transformar em planeta de regeneração. Isso deve fazer uns 30 anos. Quando a gente vai morrer, já não encarnou depois de lá. Então não é a última ainda. Nós estamos achando que nós estamos com essa bola toda? Não sei. Eu acho que ainda não é assim, não. Acho que nós ainda temos muito ainda que aprender. E buscar esse aprendizado. Né? Bom, agora
Tem hora que eu pergunto, gente, porque faz muito tempo que eu não falo assim em centro espírita, e aí eu fiquei muito nervosa, viu, Orandinho? Eu falei, não, mas tem que começar de novo, né? Começar a falar, então vocês me desculpem, mas eu vou orar uma lentinha aqui, para eu lembro que tem que falar mais um pouco. Bom, lembrei. Outra coisa que na hora que eu estava lendo também, que eu vi, é que uma frase de Gandhi. Quem viu o filme Gandhi deve lembrar uma hora que Gandhi diz que todos os poderosos da terra, todas aquelas pessoas que uma hora elas exerceram um domínio muito grande, foram muito mal, e que o mal sempre imperava, que ele sempre teve um apogeu e depois teve um declínio. Então termina o filme falando isso, que o mal nunca venceu a bem da verdade, que o bem, ele conseguiu se sobrepor ao mal. E ele termina ainda o filme falando, pense nisso. Gandhi morreu em 1946, mais ou menos, não foi? 50, alguma coisa. Eu não estou muito bem lembrado. Bom, mas isso faz quantos anos? Faz no mínimo 50 anos que ele morreu. Existe alguma coisa diferente do que ele está falando, do que a gente vê até hoje? A gente continua vendo muitas vezes o mal imperando e a gente pensa assim, nossa, mas o bem não vai conseguir vencer. Vai chegar uma hora que ele vai. Ele sempre consegue vencer. Por quê? Porque ele é soberano no final. E nós precisamos, a gente sabe como espírito, que nós precisamos do mal para que nós possamos realmente aprendermos a vivenciar o bem. Porque se a gente não tiver o contraponto, nós não vamos saber como é que é. E nós que criamos todo esse mal hoje. Não foi criação divina, fomos nós que criamos, agora nós estamos aprendendo a trabalhar com ele. E aí, quando eu li essa frase novamente, eu lembrei se a gente for pensar nas grandes catástrofes que aconteceram com a humanidade, todas elas tiveram uma carga muito negativa e muito ruim, mas quanta coisa boa ela trouxe logo em seguida. Ela trouxe uma época de prosperidade. Nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial houve uma época de prosperidade. Os homens viveram uma época de maior intercâmbio entre os países. É lógico que teve problemas, mas teve muita coisa boa. E novamente agora estão acontecendo algumas coisas que vão trazer soluções no começo de muita dor, de muito sofrimento, mas que vão reverter em coisas boas, em coisas saudáveis. Acho que a gente não pode perder a esperança. Às vezes a gente fica muito negativo, muito frustrado, muito assim, nossa, mas a humanidade não tem jeito. Tem. E esse jeito depende de cada um de nós. Cada um de nós é que vai construir esse jeito dessa humanidade ser diferente. Esse jeito dessa humanidade ser melhor daqui a pouquinho. Porque é aquela história, quando eu espero o outro fazer, eu não faço a minha parte. Agora, a hora que eu fizer a minha, o outro vai ficar com vergonha e vai falar assim, nossa senhora, mas ele está fazendo, por que eu não vou tentar fazer um pouquinho também? E sem cobrar, quando eu falo isso, não é para cobrar nada do outro. A gente não tem esse direito, a gente tem que cobrar da gente mesmo. Cada um de nós tem que cobrar de nós, né? Nós estamos aqui para isso. É para evoluir nós, e não para querer evoluir o outro. O outro tem o caminho dele, vai seguir a trilha dele, vai ver aonde ele dá conta de chegar. E nós vamos seguir o nosso. E quando nós desencarnarmos, vai ser cobrado o que você fez com você, e não o que você fez com o outro. Agora, gente, eu acho assim, para terminar a minha explanação, eu não sei se... Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês o que eu falei. Espero que tenha ajudado a refletir um pouco, porque eu, a hora que sentei para ver isso aqui, eu comecei a refletir muito em cima do quanto eu já recebi e do pouco que eu já fiz. Eu acho que eu tenho que... Então, serviu muito mais para mim isso daqui. Eu tenho muito mais que aprender com isso, porque eu sei que com o pouco que eu sei vai me ser cobrado e que eu tenho obrigação de fazer alguma coisa. Mas aí eu estava lendo um livro que tem um provérbio chinês que fala o seguinte: tem um jovem chinês que perguntou ao seu mestre: Senhor, como viver neste mundo de pessoas maldosas, perversas? Como ter paz entre criaturas que só nos magoam e nos machucam? Esse é o sentimento
do aprendiz perguntando para o mestre. Aí o mestre responde assim para ele: da mesma forma que as plantas, já viste o lírio que extrai do lodo da terra o perfume e a vida? Tu nunca vistes a corola de uma flor que do humus nasce lentamente? O humus, a gente sabe que são coisas podres. E do humus, da podridão, nasce aquelas flores que são lindas. Os lírios são uma das flores mais lindas que nós temos, né? Então, ele estava comparando para o aprendiz, que era para se comparar as flores, as plantas. Então, se com as flores não condene nem o lixo, nem a podridão. Extrai deles aquilo que pode ser mais útil para a tua vida e aplica na tua atitude diária e passa incólume derramando o seu perfume. É a transformação daquele lodo em aroma e tu te sentirás feliz. Quando eu li isso daqui, eu falei: é com isso que eu quero fechar. Apesar de tudo isso, apesar de todas as dificuldades, nós temos que ser igual às plantas. Nós temos que tirar o lodo, o perfume e a nossa esperança de vida, de prosperidade, de evolução. E eu desejo que cada um de vocês saia daqui exatamente com essa proposta. De amanhã, a gente procurar ser um pouquinho melhor do que nós fomos hoje. Muito obrigada pela atenção, tá? Até mais. Tchau. Tem que falar tchau, né? Porque eu estou sendo filmada, vocês já viram, né? Fala tchau. Por favor, para o mencionar a Carai, nosso companheiro, mas a filha preta, que acho que o rapaz quer, por favor. Então, nós agradecemos a Cláudia pelo seu trabalho. É assim mesmo que a gente aprende, é estudando mesmo. E a transformação nossa tem que começar aqui em casa mesmo, né? Então, nós agradecemos a Cláudia e vamos passar a segunda parte da nossa reunião. E pediria aos companheiros que se dirigissem à Câmara de Paz para dar sequência. E nós aqui permanecemos em o silêncio possível. Movimentação e silêncio para não quebrar o ambiente. Então vamos aproveitar esse instante de meditação e vibração. E o João Renato preparou uma mensagem.
Senhor,
amigo de Deus, a alma singela, tão terna e bela. Em toda a luz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não resiste, antemão da série existe, e confia da felicidade, não existe. Em toda a luz, lápis de luz, na fé, na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Chico Xavier, Cisco de Deus. Lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, luz do céu, rumos do céu.
esperando por ti. Antes de pronunciar essa frase amarga, pergunte ao Senhor de meu coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é coordenada. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio corpo que te segue as ocultas do ar que respiras. É assim como o sopro da abertura de alguém a estender-te a direita invisível. Tudo segue em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhes. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje o amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. Compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sintonia, e que essa divina sintonia é que lhe tens também a tua dobra. E assim, meus irmãos, caminhando para o final de nossa reunião, nós vamos agradecer a tudo e a todos que aqui colaboraram e contribuíram conosco, que nós possamos sairmos daqui sempre fortalecidos na prática do bem, observando esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, para que possamos cultivar sempre a mensagem de Jesus, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, vamos dar por encerrado a nossa reunião. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja.